Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Otorrino Talk, que é esse podcast com esse grande projeto para poder documentar a carreira de vários otorrinos brilhantes que passaram pela nossa especialidade aqui no Brasil. E hoje, né, Bruno, a gente trouxe um convidado de muito peso, né, cara? Acho que com certeza. Vocês vão sentir um pedacinho do currículo do professor e vão ver o tamanho impacto que essa pessoa realmente teve na otorrinolaringologia do Brasil. Eu sou o Rafael, né? Vocês já devem conhecer do Instagram. Sou médico, otorrinolaringologista, né? Atualmente sou residente de cirurgia de cabeça e pescoço. Estou com o meu lado aqui do meu grande companheiro que está comigo em todas, o Bruno. Então, boa noite ou bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Otorrino Talk. É um prazer estar de novo aqui com o Rafael. E hoje, um convidado que dispensa apresentações. A gente está com o Dr. Pedro Mangabeira. Vou passar um pouquinho do currículo dele só para a gente, já começando, assim, para a gente sentir tamanha importância do convidado de hoje. Então, o Dr. Pedro teve graduação em Medicina na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina em 1955, mestrado em otorrino pela Washington University em 1960, livre docência em otorrino pela Universidade Federal de São Paulo também em 66, doutorado em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de São Paulo em 89, e alguns dos feitos dele. Em 1964, realizou a primeira cirurgia translabiríntica para excéries de um neurinoma do acústico no país. E em 65, a primeira derivação endolinfática subaracnoide para a doença de Meniere. Em 77, realizou o primeiro implante coclear no Brasil e a segunda cirurgia a ser realizada fora dos Estados Unidos. E em 82, fez o primeiro implante coclear em um paciente com cóclea mal formada, que foi o primeiro feito no mundo. Além disso, ele é um dos 10 sócios honorários da American Oncological Society e em 2015 recebeu da Escola Paulista de Medicina o título de professor emérito. Então, professor Pedro, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu acho que é uma ideia bastante interessante e eu acho que realmente vai ser proveitosa. Sim, professor. A gente fica muito contente com o senhor ter aceitado o nosso convite, fica muito honrado mesmo. E para começar a nossa conversa, que a gente tem feito com todos os nossos convidados, né, e vamos fazer com os próximos também, a gente sempre gosta de começar pelo início da sua história mesmo, né? Onde que o professor Pedro nasceu? Quem foram seus pais? Quais foram suas influências? Meus pais são basicamente de família baiana. Tanto papai como mamãe são... papai nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, porque o pai dele era médico militar e cada filho nasceu num estado diferente. Quer dizer, mas a mamãe não. A mamãe era de uma família tradicional baiana. O pai dela era um desembargador. Só que papai formou em 1919 e naquela ocasião ele tinha 2 tios, Otávio Mangabeira e João Mangabeira, que eram políticos da oposição. Então ele não conseguiu arranjar emprego. E meu avô materno, que era amigo pessoal do governador, falou: eu preciso que você arranje um emprego para o meu genro. O governador falou para ele: olha, com o nome de Mangabeira eu não arranjo emprego para ninguém. Nossa. Aí o papai conheceu um médico que tinha estado em Jaú, que naquele tempo estava em franco progresso por café e tal. Quer dizer, e aí ele veio para Jaú. Ele veio para Jaú, alugou uma casa, tinha consultório embaixo e morava em cima. Tá? Em um ano ele já tinha dinheiro suficiente para voltar para a Bahia, casar e voltar para Jaú. Meus 2 irmãos mais velhos nasceram em Jaú. Depois ele foi convidado a ir para Campinas, e eu nasci em Campinas. Ótimo. Então, o seu pai, ele deu sequência na carreira como médico dele em Campinas, que é onde ele passou boa parte do início da carreira dele, Campinas, né? de vez em quando, porque em Jaú não tinha sociedade médica. Sim. Aliás, uma das coisas curiosas é que a Santa Casa de Jaú não tinha laboratório. Papai criou um laboratório que todos os médicos podiam usar. Nossa. Então, desde o começo, assim, seu pai sempre foi muito visionário e sempre criou essas oportunidades, né? Certo. Sempre teve esse ímpeto, né? E também depois criou coisas bem grandiosas, pelo que a gente viu, né? No tempo que ele ficou em Campinas, um bom depois... currículo. Ele publicou muita coisa. Muita coisa, né? Você falou que ele tinha esse gosto por poder fazer publicações, né? E depois ele criou uma parte muito importante, né? Que
Nós participamos dessa história também, né? Uhum. Pelo que o senhor contou, foi um dos fundadores da Escola Paulista de Medicina, né? Que surgiu em 1933. Como é que foi essa criação dessa instituição que Um a dos gente tem tanto a professores da agradecer? escola, um professor de patologia, Dr. Marcos Lindenberg, teve um tempo em Campinas e ficou muito amigo de papai. Inclusive, um dos trabalhos que papai publicou e que deram origem a uma controvérsia enorme foi a forma polipoide de leishmaniose nasal. Quer dizer, houve uma revolta total que não era, que o diagnóstico estava errado, etc. e tal. E justamente o patologista que definiu isso foi o Marcos Lindenberg. E como não tinha nenhum otorrino por perto que eles achavam que valesse a pena, o Marcos Lindenberg propôs que papai fosse fundador. Foi assim que aconteceu. Que legal. E o resto é a história que até hoje... Que até hoje cerca, né? E como que foi essa questão de fundação da escola? Foram quais médicos? Levou 20 anos para conseguirem fazer um pólipo de leishmaniose em macacos. Aí comprovou que a forma polipoide existia. Existia, né? Que hoje legal. É bem consagrada pra gente, né? Também, né? A manifestação nasal da leishmaniose, né? É bem conhecida, Certo. assim, né? Bem instrutiva. E como que foi lá nos primórdios o seu pai com os outros médicos construindo a Escola Paulista? Como é que se deu isso, assim? Hoje em dia a gente olha que eles eram todos meio loucos, né? Porque realmente a escola pegou um empréstimo da Caixa Econômica que nunca pôde pagar. Quer dizer, o Hospital São Paulo foi construído assim. Quer dizer, depois o Ministério da Educação comprou a dívida da escola. Isso no tempo que a escola era particular. A escola era particular e era interessante que a mensalidade da escola não mudava para os alunos já matriculados. Quer dizer, aumentava o primeiro ano, mas os outros não. Nunca teve um reajuste assim ao longo. E a gente tem esse problema de ter tendência a acreditar que precisa ter educação superior gratuita, né? Sim. A Escola Paulista de Medicina tem 100 bolsas para 600 alunos. É um número bastante razoável. Nunca na história da Escola Paulista de Medicina todas as bolsas foram solicitadas. Porque você tinha que provar que não tinha dinheiro. E a maior parte das pessoas tinha dinheiro para pagar. Sim, entendi. E logo ali, quando o seu pai fundou, né, ele já era um dos otorrinos, e aí começou a história de toda a sua família dentro da escola, né? Porque teve seu pai como um dos primeiros otorrinos da instituição, né? Foi o primeiro, na verdade. Um dos fundadores, né? Um dos fundadores, logo depois veio o senhor. O seu irmão também teve um papel bem importante, né? Ele era né? neurocirurgião e ele foi assistente da neurocirurgia. Certo? Sim, inclusive tem uma das placas que tem lá, né? Com o nome do irmão do professor. No Não, a departamento... placa é de papai. Não, que eu digo na disciplina de neurocirurgia, ele é no 6º andar do hospital. Tem uma isso eu placa não do seu sabia. irmão. Tem lá. um mural grande com o nome com os grandes nomes da neurocirurgia. E tem o Sérgio Cavalheiro, tem outros neurocirurgiões importantes lá e tem um do seu irmão, inclusive. Né, que eles fazem uma menção a ele. E então, basicamente, a sua família quase que inteira, assim, né? Participou muito, assim, da constituição da escola, né? Nossa, interessante, professor. E como que foi ali seus primeiros passos, assim, com o otorrino, né? Olha, eu cheguei a trabalhar 1 ano no hospital do INPS como otorrino. Quer dizer, e praticamente todos os médicos que trabalhavam lá eram assistentes de papai. Quer dizer, então o que aconteceu é que realmente eles me ensinaram muita coisa, certo? Mas depois eu achei que eu precisava de alguma coisa a mais. Quer dizer, o otorrino estava mudando na época que eu me formei. Quer dizer, então realmente eu acho que foi absolutamente essencial eu ir para os Estados Unidos. Quer dizer, lá realmente eu pude acompanhar o progresso. Quer dizer, o meu chefe, o Dr. Walsh, fazia fenestrações tipo 5 por semana. Quer dizer, ele era um dos centros de fenestração nos Estados Unidos. Fenestração que o senhor diz é da autosclerose. A fenestração para autosclerose. Ah, sim. A fenestração teria desaparecido espontaneamente, porque ao longo do tempo os aparelhos de surdez passaram a dar melhor audição do que a fenestração. Mas, além disso, surgiu a estapedectomia, né? Sim. Evidentemente foi mais satisfatório. Eu
Eu tive ocasião, apesar de eu não ser residente, eu era estagiário, mesmo assim eu fiz 2 estapedectomias lá em St. Louis. Nossa, em St. Louis. Então você conseguiu fazer sua formação lá mesmo, né? O Dr. Walsh gostava de mim, quer dizer, ele me estimulava bastante. O senhor foi para lá em que ano, professor? Eu fui para lá em 1958. 58. E ficou lá... Voltei em 61. Ah, o senhor ficou 3 anos lá. 3 anos uma lá. formação bem extensa. Quase um período de Lá, residência. eu era assistente de pesquisa da universidade. Eu tinha um salário. E o senhor não pensou em seguir sua carreira por lá Eu na pensei época? em ficar lá, mas ficou meio complicado. Não deu jeito. Entendi. Uhum. Aí o senhor logo voltou. Eu voltei para cá e, vamos dizer, uma das coisas que você olha hoje em dia, quer dizer, hoje em dia existem muitas fonoaudiólogas. Não existia fonoaudiologia no Brasil naquele tempo. Quer dizer, então eu me preocupei em aprender audiologia para poder testar os meus pacientes. Certo? E isso aconteceu numa área que era ligada à universidade, é o Central Institute for the Deaf, é um instituto de surdez. E, na verdade, ele surgiu como uma escola de crianças surdas. Depois surgiu um departamento de pesquisa, que foi crescendo. O primeiro chefe lá foi o Laurent de Nock, depois foi para Washington, para Bethesda. E aí veio o Harold Davis. O Davis era um cientista muito, muito importante. Quer dizer, foi quem criou os potenciais evocáveis. Nossa, quem criou os potenciais evocáveis de tronco? Caramba! Ele que criou isso, foi ele que bolou. Lá no CID eles fizeram o primeiro protótipo de aparelho capaz de transformar grandezas normais em dígitos e vice-versa. Então, realmente, hoje em dia, até um tocador de CD faz isso. Mas naquele tempo não, foi uma coisa totalmente nova na época. Sim. E é curioso que o Tacílio Lopes Filho, que era muito, muito meu amigo, uma vez me pediu para fazer uma conferência sobre surdez na infância. Ele trabalhava no Hospital Getúlio Vargas. E a minha conferência, eu contei que eu tinha estado com o Dr. Davis e que ele estava fazendo... E que logo a gente ia poder fazer audiometria em crianças pequenas sem maiores problemas. Nossa, cara. E algum tempo depois o Otacílio me contou que ele achou que eu estava mentindo. Isso daí não existia. Sim, isso você vê o quão interessante, né? O professor tá falando de uma coisa que era um total paradigma da época. Sim, e que para nós hoje é naturalidade total, né? Uma coisa básica, como assim. O senhor participou disso daquela época, né? De ver a ciência modificando a nossa prática. Eu criei o curso de fonoaudiologia da escola. O senhor foi um dos fundadores, né? Eu fui o fundador. Eu fui encarregado de fazer o curso. Tanto que nossa disciplina depois, né, que virou departamento, é um departamento conjunto a priori, né? O princípio dele, né? Interessante, professor. E é um curso que é excelente, assim, até hoje em dia, né? Sim, é um curso muito forte, né? A gente continua tendo uma boa interação com a fonoaudiologia em geral. E uma parte que eu acho que muitas das pessoas que estão escutando a gente também vão querer saber, por também ter sido um notório otorrino, né, a nível mundial, era da sua relação com o Dr. William House, com o Dr. Bill, que o senhor carinhosamente chama ele. Como que se deu esse primeiro contato que o senhor teve com o William House? O Dr. Howard House, o irmão mais velho do Bill, era muito amigo do Dr. Walsh, do meu chefe. E eu o conheci em St. Louis. Ele foi lá visitar o serviço. Quer dizer, e realmente eu o conheci lá em St. Louis. Quer dizer, e ele falou, olha, quando você puder, vai a Los Angeles e dá um pulinho na minha clínica. Quer dizer, e justamente na época que eu fui, o House estava fora e quem estava lá era o Bill. E aí eu fiquei conhecendo o Bill House. Certo? Depois, escuta, ao longo do tempo, inclusive ele veio várias vezes ao Brasil. E eu me lembro que um médico da Argentina falou assim, por que você convida ele vem e eu convido ele não vem? O Brasil é melhor que a Argentina. Mas, realmente, ele esteve aqui várias vezes, vários congressos, e várias ocasiões, vários lugares, Brasília, Salvador.
Sim. Aqui em São Paulo também. Sempre a convite do senhor, assim. A gente fez um curso um simpósio de surdez neurosensorial no Einstein, foi o primeiro do Brasil. Nossa. Que justamente ele estava começando a fazer implantes. Ele tinha 16 implantes feitos quando ele esteve aqui em São Paulo naquela ocasião. Nossa, ela estava assim, no primórdio de tudo, né? E o implante, salvo engano, na época era uma grande... Tinha embates muito calorosos entre instituições naquela época, né? Porque, salvo engano, a França era um centro de formação de otorrinolaringologia muito forte. Ela não foi tão a favor dos implantes cocleares naquele primeiro momento, não foi isso, professor? Custou para o Michel aceitar a ideia de fazer implante. Quem conseguiu convencer o Michel Portman a fazer implantes foi o Jean-Marie Aran, que é um neurofisiologista e que foi o criador da eletrococleografia. Nossa. E ele também ficou amigo nosso, porque ele ensinou a mim e ao Yutaka a fazer eletrococleografia. O professor Yutaka. O Aran veio aqui para São Paulo e nos ensinou. Aprendeu diretamente com o criador, então. Com o criador da técnica. A outra coisa que eu acho que é importante mencionar é o seguinte, que a minha situação nos Estados Unidos foi sui generis. Eu acho que nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois. Quer dizer, eu tinha 2 dias de clínica e 2 dias de laboratório. Eu publiquei um monte de trabalhos de histologia, histoquímica, etc., no meu laboratório. Certo? E na época que eu fui proposto para o colégio, que fui proposto pelo Plínio Matos Barreto, ele propôs 5. Só eu fui aceito. Porque naquele tempo o Schuckner, que era um dos membros do júri, Sim. ele não aceitava membros que não tivessem feito algum tipo de pesquisa. E o Schuckner, que tem o Tratado de Patologia de Osso Temporal, né? Que eles falam... Ele foi... Eu conheci um doutorando da escola que foi para o centro do Paparella recentemente, o Rafael Monsanto. E eles têm o encontro bianual, que acho que é Schuckner Biannual Otologic Council, né? Algo desse tipo, em que eles fazem muitas referências ao Schuckner por conta disso, né? Pelas grandes contribuições que ele teve na patologia do osso temporal, né? Hoje em dia tá uma brincadeira cara, né? Custa $10 mil para processar um osso. Nossa. Não é barato, se tiver audiometria e ressonância e coisas, não vale a pena. Sim, com certeza. E foram minguando os serviços que faziam isso. Isso foi atrofiando no mundo inteiro, né? A Clínica House deixou de fazer, porque ficou muito caro. Sim. O Paparella continuou fazendo. Schuckner nunca desistiu. Até ele se aposentar, ele se preocupou bastante com os ossos, o estudo de ossos temporais humanos. Sim. E várias coisas surgiram disso. Quer dizer, a gente fala hoje em dia, a VPPB está famosa. Quer dizer, mas quem descreveu a cupulolitíase pela primeira vez foi o Schuckner. E isso porque ele encontrou canais semicirculares com fibrose em volta. Certo? Nossa. Então uma doença, que é tão banal, a gente aprendeu que existia doença através de osso temporal humano. E tem outros exemplos desse tipo. Sim. E chegando para uma parte que acho que para quando a gente lê o currículo é o que salta aos olhos com muita força. Sim, que realmente surpreende. Essas cirurgias que o senhor foi tão emblemático nelas, né? Pegando ali o primeiro caso, que foi a mais antiga, né? Que foi ter operado um neurinoma do acústico via translabiríntica pela primeira vez no Brasil. Como que foi essa experiência? Como que se deu isso? Local? Tudo? Bom, o House estava fazendo, eu assisti várias cirurgias. Quer dizer, e além disso eu tinha um irmão neurocirurgião, né? Quer dizer, então para nós dois nos interessamos em fazer via translabiríntica. Então vocês operavam juntos esses casos? O senhor chegou a operar? Juntos. Você chegou a operar bastante com seu irmão. Eu criava a exposição e ele removeu o tumor. Olha só. Que legal. Depois o Yutaka passou a retirar os tumores. O Yutaka tinha jeito para isso. Nossa. Ele trabalhava muito bem. Fantástico. Aí a primeira cirurgia que vocês fizeram, então, foi vocês juntos? Você e seu irmão? Foi. Esse caso? Isso foi em 1965. Nossa, incrível. Legal. E o senhor fazia bastante cirurgia com seu irmão, assim? E o senhor chegou a operar bastante com seu irmão? Cheguei. Várias cirurgias. Vários anos. Vários anos, né? Que legal. Poxa, interessante. E logo depois disso veio lá o primeiro implante coclear no Brasil, né?
Isso, com certeza, eu tenho muitas perguntas para fazer sobre isso, porque hoje a gente vê implantes cocleares de 16 canais. Quando o Bill House esteve aqui em São Paulo, naquele simpósio de surdez neurosensorial, que ele tinha feito 16 implantes, quer dizer, ele comentou comigo que ele pretendia criar outros centros de implante em lugares diferentes. Certo? Quer dizer, então, um dia ele anunciou lá que ele ia fazer um curso de implante e havia uma exigência mais ou menos complexa para fazer o curso. Quer dizer, alguns médicos foram lá sozinhos, quer dizer, mas os que receberam um implante para operar foram os que levaram uma equipe inteira. Quer dizer, e a nossa equipe inteira era fonoaudióloga, psicóloga, engenheiro eletrônico e otorrino. Quer dizer, e a gente tinha o circuito do implante no começo. Depois ficou proibido, mas ficou patenteado. Mas os primeiros implantes eram feitos manualmente por uma subsidiária da 3M na Califórnia. Quer dizer, realmente foi assim que começou. Certo? Quer dizer, eu acho que eu fui muito ligado ao pessoal do CID, vendo crianças surdas. Quer dizer, então eu acho que a ideia de você criar implante, para mim, era uma coisa assim, que era uma necessidade que surgiu. Certo? Então, realmente, hoje em dia, a coisa está mais do que estabelecida. Mas no começo eu fui Você teve que lutar, né? Torpedeado de todos os lados. Como que você faz um troço desse? É um absurdo, não sei o que e tal. Nossa, uma coisa que é tão consagrada hoje em dia, né? E como que era o eletrodo em si? Porque hoje a gente vê eletrodos de 16 canais, por exemplo. Daquela época ele tinha um canal só? Com um canal só. E era um canal de quantos hertz? Era um canal, um fio de platina com uma pequena esfera na ponta. E a gente introduzia 6 milímetros dentro da cóclea só. Bem menos do que a gente costuma fazer hoje em dia, né? Hoje em dia, mais ou menos 30 milímetros, né? Sim. 25, 30, depende do paciente. Mas o implante coclear monocanal, houve um estudo feito nos Estados Unidos e eles comprovaram que melhorava a qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, porque você precisava dos olhos para completar a informação. Quer dizer, o implante não dava audição suficiente para a pessoa discriminar e entender a voz humana. Quer dizer, mas ela ouvia ruídos. Quer dizer, você ouve ruído, você se volta e olha para a pessoa que está produzindo o ruído. Sim. Quer dizer, então eu nunca esqueci uma moça que eu conheci em Los Angeles que morava sozinha numa casa, num bairro assim de casas pequenas. Quer dizer, e quando tinha alguém que precisava falar com ela, ela tinha combinado com a vizinha de jogar água pelo vitrô da cozinha. E de vez em quando ela estava na cozinha quando jogavam água, né? E aí ela se molhava inteira. E ela brincava assim, olha, graças ao implante eu agora não preciso me molhar mais. Que viu que salva vidas realmente o implante. Né? Nossa, com certeza, cara. Você vê uma primeira ativação de uma criança assim. É, né? Tem uns vídeos que a gente vê aí na internet. Muito emocionante mesmo. Pois é, mas no começo você tinha muita dificuldade em ajustar o implante em crianças. Quer dizer, isso daí foi resolvido pelos potenciais elétricos evocados. Certo? Quer dizer, então realmente hoje em dia você tem uma informação neurofisiológica de como é que o implante está funcionando. Antigamente não, era no tapa, quer dizer, não tinha jeito de... Era meio que no tato, assim, né? Não tinha a gente sabia que pessoas pós-linguais aprendiam mais rápido, mas a criança precisava de um monte de tempo de reabilitação e ao longo da reabilitação a gente ia tentando ajustar o implante. E logo depois disso veio a notícia que a gente teve, né? Que o senhor foi o primeiro no mundo a fazer o implante numa cóclea mal formada, né? Olha, como que se deu isso, professor? Que tinha uma perda auditiva congênita, foi muito bem reabilitado, falava muito bem, só que deu vontade de ouvir, certo? Quer dizer, então nós começamos a prepará-lo para fazer o implante.
E uma das coisas que a gente tinha que fazer no implante, naquele tempo não tinha tomografia computadorizada, a gente fazia uma polissonografia. Que é inimaginável. Esse é o ciclo... Agora eu esqueci o nome da técnica, que não existe mais. Quer dizer, quem fazia isso muito bem era o Fernando Chamas, um radiologista assim, que tinha um movimento muito grande de trabalho. E isso aí era um aparelho da Philips em que havia uma série de voltas, quer dizer, que realmente dava para você criar cortes bastante finos. Não tinha o grau de resolução da ressonância, mas dava para quebrar o galho. Quer dizer, e aí quando a gente fez a policiclo, sei lá o que quando a gente fez o exame, realmente a gente viu que ele tinha um Mondini. E daí eu achei que ia em frente, quer dizer, não via por que não operar um Mondini, certo? E daí, então, hoje em dia, alguns trabalhos dizem que eu fui quem provou que a cóclea mal formada podia receber implante. Sim, e hoje a gente vê que esse paradigma se caiu por terra, né? Você vê eles implantando até cócleas císticas hoje em dia, né? Com aqueles aparelhos, com aqueles eletrodos que acoplam na parede dessa cóclea cística, né? Eu já vi até alguns relatos sobre isso. E assim, isso para mim é completamente surreal, né? Você pensar que ele fez o primeiro implante e depois fez esse implante de cóclea mal formada na era pré-tomografia. Coisa que a gente hoje... mundo, né? Mas eu tinha publicado um longo trabalho sobre a doença de Mondini. Ah, sim. Você já tinha uma familiaridade. Estudo clínico. Quer dizer, eu e o Taka verificamos que as curvas na eletrocoagulografia eram totalmente diferentes do normal. Certo? Como também na doença de Meniere, geralmente, né? Quer dizer, hoje em dia, todo mundo sabe que se houver um potencial de somação mais alto do que o potencial de ação do nervo, há uma chance bastante grande de ter doença de Meniere. Essa descoberta foi nessa época? Mas eu e o Taka publicamos isso antes do pessoal descobrir que era nós só descrevemos que a curva não era normal. Entendi. Mas nós não conseguimos decifrar que era o potencial de somação que estava mudando a característica da curva. Entendi. Vocês apontaram para o problema, mas como tudo em ciência, né, professor? Geralmente é uma sucessão de trabalhos, de cabeças pensantes ao longo do mundo inteiro que chegam a grandes conclusões, né? Dificilmente é um trabalho sozinho, né? Nossa, mas até isso, né, cara? do potencial de somação e de ação da doença de Meniere. Incrível, professor. E só o que a gente estava comentando, né? Porque para nós, hoje em dia, é quase inconcebível o nosso estudo hoje sem tomografia, né? Com certeza. Então a gente aprendeu tudo na era pós-tomografia, absolutamente tudo, né? Eu não sei o que é passar pela ausência de tomografia para você poder fazer qualquer coisa. Qualquer cirurgia de ouvido, de nariz que seja, é mandatório pra gente com a tomografia, né? Hoje em dia, né? Então realmente não é uma coisa que passa na nossa cabeça. Isso como é uma curiosidade, mas a tomografia computadorizada se deve em grande parte aos Beatles. Sério? Os Beatles pediram para o engenheiro eletrônico deles construir um gravador de fita com várias cabeças de gravação, porque eles queriam criar efeitos especiais. E o cara estava montando esse aparelho, esse gravador de fita, ele chegou à conclusão, poxa, se a gente puser ampolas de raio-x dispostas desse jeito, em círculo, a gente vai poder usar um computador para interpretar as iniciais. Quer dizer, o engenheiro então levou a ideia para a indústria que era dona da Apple, que era a gravadora dos Beatles. Quer dizer, então o que acontece é o seguinte: a coisa foi aprovada e arranjaram um cara muito bom para trabalhar nisso. Ele ganhou o prêmio Nobel 2 vezes, né, para tomografia e para ressonância. Nossa. Ele criou as duas. Que isso? Certo? Mas um dos discos, quer dizer, Sgt. Pepper's Band, os direitos autorais foram usados para financiar a tomografia.
Caramba! Nossa, Quem legal, contou essa história foi o Dr. Félix Secaf, que era professor de radiologia, depois de imagem médica lá na escola. Uhum. E fã dos Beatles, provavelmente. Provavelmente fã dos Beatles também, né? Caramba, essa aí foi boa pra gente, hein, Sassá? Pois é, essa Saber que aí... os Beatles tiveram uma extrema influência, não só no campo musical, mas na parte de exame de imagem também. Incrível, professor. E logo depois que tiveram essa questão, também teve esse grande paradigma, né? Assim, que a gente vê hoje, que há um bom tempo as pessoas faziam com um pouco mais de frequência, né? Óbvio que de cirurgiões muito habilidosos, e que, com o tempo, hoje em dia as pessoas acabam fazendo um pouco menos, mas o senhor relatou que há pouco tempo atrás, né? Assim, poucas semanas atrás, o senhor reabordou um paciente seu de uma cirurgia de descompressão de saco endolinfático, né? Que era para tratamento de doença de Meniere. E todos que tiveram contato com o senhor, sobretudo o professor Frasato, né? Que a gente tem muito contato com ele até hoje, ele opera conosco até hoje, né? Sim, grande mentor nosso da residência. Estapedectomia foi com ele, me orientando, inclusive. Uma pessoa incrível, assim, também. Fora né? de série, né? Fora de série. Que, inclusive, agora é vice-campeão brasileiro de saltos ornamentais, você acredita? Que isso? Sabia que ele estava treinando, mas não sabia. Eu encontrei com ele e falou que era vice-campeão brasileiro. Nossa, então nossos parabéns ao professor Frasato. Sim. Mas o shunto endolinfático é uma operação que tem muitos opositores. Ele tem um monte de gente que acha que não funciona, etc. Certo? Quer dizer, houve um trabalho feito na China em que eles faziam o shunt. Antes e depois do shunt, faziam uma tomografia com o programa de Meniere. Quer dizer, em que você vê o espaço endolinfático. E eles mostraram que o espaço endolinfático diminui depois do shunt. Quer dizer, ou seja, isso aí comprova que o shunt pode funcionar. Mas tem um outro aspecto que para mim é muito importante. É o único tratamento em que você está tentando melhorar o problema e não destruindo alguma coisa. Sim. Quer dizer, se você faz uma labirintectomia, você destrói o ouvido inteiro e a pessoa fica surda. Se você injeta gentamicina, tem chance de causar surdez também. Quer dizer, não é uma coisa assim tão... E de qualquer jeito, você está matando células labirínticas. Quer dizer, todos os tratamentos que você ouve falar, assim, um pouco mais agressivos, todos eles são destrutivos. O único que não é destrutivo é o shunto endolinfático. Sim. Quer dizer, esse é o que você tem, você está procurando criar uma situação em que a hipertensão endolinfática deixe de existir. Que é a fisiopatologia básica do doença de Meniere, né? O saco endolinfático é a área que absorve a endolinfa, né? Quer dizer, justamente a doença de Meniere, a endolinfa está sendo processada normalmente, só que não é absorvida, então vai juntando. E quando o senhor começou a fazer isso no Brasil, quais outros centros assim que faziam isso, esse tipo de cirurgia também? Ou era uma coisa muito exclusiva nossa lá da escola, do nosso campo? Quem criou a cirurgia de saco endolinfático foi o velho Meniere, o pai do Michel, Georges Bortmann. Quer dizer, ele fez experiências em tubarões. Ele tinha um oftalmologista antigo, eu não me lembro agora o nome dele, que dizia que a doença de Meniere era semelhante ao glaucoma. Quer dizer, ambos tinham excesso de líquido em algum compartimento. Certo? Quer dizer, e o Portman acreditou nisso daí e fez alguns casos de descompressão endolinfática. Mas tanto quanto a gente apurou na época que o Bill House começou a fazer esse tipo de cirurgia, é que ele operou muito poucos pacientes. Certo? Ele não foi uma coisa assim que ele criou, mas ele operou pouca gente. E era só descompressão simples que ele fazia. Ele não fazia o shunt. Hoje em dia a gente põe plástico dentro, ou põe válvula, ou põe alguma coisa. E a outra coisa que os chineses descobriram é que jogar um pouco de corticoide dentro do ouvido antes de fechar ajuda bastante. Corticoide em injetável. Qual formulação mesmo? Solocortef. Solocortef mesmo, injetável. Por alguma razão, os derivados de hidrocortisona funcionam melhor do que a betametasona e a coisa. Quer dizer,
Talvez porque eles têm um pouquinho de glicocorticoide juntos. Entendi. Então, nessa época, o Portman, na França, ele endossava esse procedimento em geral. Mas foi em 1927 que ele descreveu essa cirurgia. Nossa, em 27, muito tempo atrás, então, muito tempo antes. E provavelmente a cirurgia era feita com goiva e martelo, acho que não tinha motor ainda naquele tempo. Nossa. Tinha que ser bom, né? Nossa, com martelo ainda nessa época, né? Porque é uma cirurgia muito delicada, né? Porque você tem que chegar naquela área do triângulo de Trautmann, né? O risco de paralisia facial nas mastoidectomias era alto. Porque, escuta, você dá uma pancada com coisa, pode ser que o traço de fratura chegue no facial. Facial, né? Nossa, era uma época... Você chegou a operar na era pré-motores? Não. Eu aprendi com motor. Você aprendeu com motor, né? Que alívio, Nossa, né? Alívio, Nossa, não dá nem pra imaginar isso hoje em dia, né? Cara? Sim. Fazer uma E sem tomografia também. Sem tomografia, no escopro ainda. Nossa, incrível. E o senhor continuou fazendo uma cirurgia de descompressão, porque eu sei que para todas as pessoas o senhor foi uma referência nisso, né? A estimativa é de que 5% dos pacientes com doença de Meniere precisam de cirurgia. Não mais do que isso. Quer dizer, na última vez que eu contei os meus casos, eu tinha 16% de gente operada. Quer dizer, mas eu acho que isso é porque a amostra está... Quer dizer, eu recebo pacientes de fora para operar. Muita gente referenciada. Certo? Quer dizer, então, vamos dizer, esses já alguém fez o tratamento clínico que não deu certo. É certo? Então, isso daí já... Eles foram, digamos, peneirados para fazer a cirurgia. Sim. Certo? Quer dizer, mas... Essa é uma situação que a gente tem que levar em conta. Quer dizer, a minha estimativa, assim, a adivinhação lógica é que mais ou menos 5% precisam de cirurgia. E o senhor tem mais ou menos computado quantos casos desses assim, o senhor fez ao longo da sua carreira, assim, uma estimativa? Em grande maioria, não todos. Eu acho que eu comprei o meu primeiro computador em 1985. Desde então, todas as cirurgias estão documentadas. As mais antigas, algumas... Mas acho que junto, não lembro de ter alguma que eu tenha feito antes de poder guardar os dados. Entendi. A gente podia pegar a ficha velha de papel e copiar no computador também. Nosso primeiro computador em 85 ainda, né? Pessoa realmente à frente do tempo, assim. E uma parte, assim, que eu... Isso é bem curiosidade minha, na verdade, né? Porque igual eu te falei, o meu primeiro contato com saber quem era o senhor foi por meio do seu blog. Que, inclusive, quando a gente disponibilizar no YouTube, eu vou colocar o link para as pessoas poderem ter acesso, tá? Porque eu acho que ele é um registro muito interessante, né? Porque, além de ter sido um grande otorrino, o senhor escreve muito bem. Diga-se de passagem, né? Assim, seu jeito de escrever, seu jeito de documentar. Mas tem um pouquinho de tudo, né? Eu comecei pensando em fazer uma coisa de história da medicina. Sim. Quer dizer, mas depois eu fui enxertando outras coisas filosóficas e música, etc. Sim. Dizer, então ficou um pouquinho mais complexo depois ao longo do tempo. Sim, é muito variado. Muito variado. Eu gostei dele justamente por conta disso. Essa né? é a beleza do... Que mostra que você é um homem de repertório intelectual muito grande, né? Eu fiquei bem encantado, para ser bem sincero, né? E nisso acho que tem uma coisa que o Sassá a gente gosta muito de perguntar, é sobre os hobbies, né? Sim. Assim, o que além da medicina te dava O senhor gostava desejo, e assim, ainda que o senhor faz gostava, hoje, que o né? senhor ainda faz. Meu hobby era música, mas infelizmente com essa surdez pós-Covid, a música virou barulho. Minha audição é extremamente distorcida. Tá? Então, eu só consigo ouvir um solo de piano ou alguma instrumentação simples. Quando entra uma orquestra sinfônica, eu não consigo acompanhar a melodia. Entendi. E na época... Eu não sei, quer dizer, qual é o teu hobby? Eu sempre foi música, mas é que... Mas música de Isso aí escutar ou o foi senhor o quê? tocava também instrumentos? Não, Sempre foi de eu gosto de apreciá-la. cantar, mas não toco nenhum instrumento. Sim. E seus contatos, assim, porque o senhor cita muitos filósofos, né? Nos seus textos, né? E o senhor teve esse contato com esse tipo de literatura? Sempre foi um interesse seu? Você sempre buscou esse tipo de coisa? Ou foi... Eu já li muita coisa, quer dizer, mas eu não sei dizer que significação teve isso para fazer o blog. Acho que não. Não, né? Acho que o blog é mais pessoal. Bem mais pessoal, assim, né? Que mostra... Tem um encontro dele, né? Por exemplo, não tem a manobra que a gente usa de canal lateral? Sim. Pagani McClure.
né? Tem uma foto do professor com o McClure no blog dele. Olha. Com o cara que descreveu a manobra, né? E depois tem ele publicando a manobra junto com o Zuma também, né? Então, assim, ele conhece todas as pessoas que foram extremamente influentes, assim, na neurotologia que nós conhecemos, né? Inclusive, um livro fantástico que o senhor publicou relativamente recente, foi 2019, né? O The New Neurotology, que, poxa, um livro muito, muito, muito bom. Eu modéstia à parte, eu acho que é muito bom o livro. Um livro fantástico, inclusive, sim. Agora estão traduzindo para o alemão. Sério? Uhum. Que eu não achei nenhuma versão dele em português, diga-se de passagem. Eu tenho a versão em inglês dele. Não tem. Eu tenho a versão em inglês dele, inclusive. Mas escuta, você você faz um trabalho, por exemplo, o Chico organizou um livro sobre otoneurologia que ele publicou numa editora brasileira. Eles editaram 1000 exemplares, certo? Quer dizer, esses 1000 exemplares levaram 5 anos para se esgotar. E daí aí eles pediram para o Chico fazer uma atualização. Ele falou que ele não tinha tempo e autorizou eles a imprimirem 300 mais, alguma coisa assim. Certo? Quer dizer, mas esse é o problema de que a gente tem uma limitação de mercado. Uhum. Quer dizer, The New Neurotology já vendeu 5.800 livros. Nossa. Para algo extremamente específico dentro de uma especialidade bem específica, né? Muitos exemplares. O que é isso? Nossa. Então, realmente, eu acho que publicar em inglês tem algumas vantagens. Para um livro que foi publicado em 2019. Sim, bem recente. Agora, poxa. Agora, né? Muito recente, né? E eu recomendo muito para qualquer um que queira começar a estudar otoneurologia, porque mudou muito minha percepção de vários aspectos, né? Principalmente essa correlação com a neurologia mesmo, né? Que por muito tempo ficou distante da gente. De nova otoneurologia é apenas o fato de que a gente incorporou novos conhecimentos sobre a neurofisiologia vestibular. Quer dizer, então realmente o progresso na área de neurofisiologia foi muito grande. Não sei se você leu o primeiro capítulo que foi de anatomia e fisiologia do sistema. Esse foi o que eu mais gostei, na verdade. Está bem mais complexo do que o que nós escrevemos em outras ocasiões. Sim. Porque ele começa a contemplar essa parte de neurotransmissores a nível de sistema nervoso central, né? A conexão com os núcleos, né? Aí você cita o núcleo do hipoglosso, o núcleo intersticial de Carral, né? E todas as conexões que eles fazem com o sistema vestibular, né? A gente deu uma importância muito grande para o nistagmo durante uma fase que tem fase lenta e fase rápida, etc e tal. Quer dizer, agora a gente sabe que a fase rápida é uma sacada. Também. Certo? Quer dizer, então vamos dizer, o nistagmo é um composto de impulso e sacada, né? Não é nenhuma coisa, não é nenhuma característica própria da movimentação dos olhos. Sim. E outra parte que é bem curiosa assim, da formação do professor é que hoje você vê muito separado, né, os cirurgiões otologistas dos neurootologistas, né? Pois é, e a sua formação é tudo conjunta, né? Eu acho errado. Quer dizer, eu acho que se você tem uma especialidade, você tem que abordar todos os aspectos. Quer dizer, o aspecto cirúrgico é tão importante quanto qualquer outro. Então, eu tenho uma moça que trabalha comigo ocasionalmente, que é uma médica da USP, muito amiga minha. E o que ela nunca tinha feito um shunto na vida dela. Porque a otoneurologia na USP é isolada. Eles não mandam paciente para ninguém. Não tem essa conversa com os cirurgiões, né? Essencialmente clínica. Não há contato entre os cirurgiões e os clínicos. Sim. Mas eu acho que se você vai fazer você tem que fazer cirurgia. A otorrinolaringologia é assim. É uma especialidade eminentemente clínica. Quer dizer, mas a cirurgia é importante. Isso aí, às vezes, traz alguns problemas. Quer dizer, às vezes a preocupação do residente é aprender as técnicas cirúrgicas, quer dizer, e não aprender a clínica. Em parte porque ele está numa situação em que ele tem que fazer
o mais possível de cirurgias para poder pegar a mão, né? Sim. Sim. Então, realmente, esse é um aspecto importante do problema. Quer dizer, você encontra otorrinolaringologistas que são excelentes cirurgiões e que a capacitação diagnóstica deles não é tão boa. Fato. Isso é bem relevante mesmo. Hoje em dia a gente se escuta muito falar sobre uma métrica de uma boa residência, né? Volume cirúrgico. As pessoas só falam só disso atualmente, né? Essa parte clínica realmente tem ficado muito esquecida mesmo nos principais programas. No nosso até que a gente ainda contempla bastante disso, né? Bem equilibrado. É bem equilibrado, na verdade. Mas o que você falou é bem verdade mesmo, né? Os residentes eles são muito afoitos para essa parte cirúrgica, né? Realmente a gente era mesmo. E aproveitando esse gancho que o senhor trouxe, né? Falando sobre residência, igual eu tinha apresentado para o senhor do nosso projeto, né? Um dos que a gente tem é de pegar residentes que estão ainda durante a formação, né? E que a gente tem um grupo em que a gente disponibiliza aulas para eles, né? Tira algumas dúvidas. E eu abri para eles poderem fazer algumas perguntas para os convidados que a gente ia trazer aqui, né? E eles fizeram algumas perguntas no grupo e eu gostaria de poder fazê-las para o senhor agora, para a gente poder responder essas perguntas deles. E uma das que eles fizeram foi... como que o senhor pensa que seria um estudo durante a residência ideal, assim? Quais que seriam os pilares de uma pessoa que se quer se formar como um bom otorrino durante a residência? Sabendo que o nosso tempo é limitado, né? A gente não consegue fazer todas as coisas que a gente gostaria. Mas se eu tivesse que focar em alguns pilares, quais que seriam esses, assim? Acho que foi uma pergunta bem interessante que eles me fizeram. Olha, infelizmente, quer dizer, a única maneira de você resolver esse problema é você prolongar a residência. E isso é sempre um problema bastante complexo em termos econômicos e de organização, etc. Então, realmente existe esse problema. Mas eu acho que os médicos que fazem mestrado ou doutorado compensam isso daí, porque essa é uma fase que eles vão estudar mais clínica do que cirurgia. A cirurgia eles já aprenderam na residência. Certo? Quer dizer, então, eu acho que é mais lógico você imaginar que a pessoa faça primeiro residência e depois mestrado e doutorado. Quer dizer, aí ele sai com uma formação mais completa de otorrinolaringologia. Quer dizer, eu acho que a gente aumentar o tempo de residência não vai dar certo. Nos Estados Unidos, 6 meses da residência são dedicados à pesquisa. Então, realmente, você vê que há uma visão um pouquinho diferente da coisa. Quer dizer, mas são 5 anos de residência. E lá é em conjunto, né? ENT e Right Neck Surgery, né? Eles fazem as coisas em conjunto. Então, a sua concepção sobre isso é que, de fato, deveria-se ter uma residência um pouco mais... Uma formação, né? Um pouco mais prolongada, de que teriam uma série de empecilhos para fazer com que isso aconteça e que a busca pela pós-graduação... Acho que seria a forma de conseguir sanar isso, né? Tendo em vista que a gente tem tempo limitado mesmo, né? A gente não vai conseguir fazer tudo em 3 anos nem mesmo. todo mundo tem a chance de fazer a pós-graduação, né? Isso com certeza. São poucos os que fazem, né? Pouquíssimos, né? É a minoria. Você pega na nossa turma assim agora, todo mundo fazendo fellow, né? Sim. Os que vão fazer pós-graduação, talvez uns 2 ou 3, assim. No máximo, eu acho. Dos 8, né? Que hoje em dia nós somos em 8. Isso foi uma das coisas que nós, na Escola Paulista, contribuímos muito. A gente aceitou mestrandos e doutorandos de outras clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Quer dizer, então, de repente, a gente tinha professores titulares no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Recife, etc. Pessoas que tiveram a chance de progredir na sua carreira universitária pelo fato de terem feito doutorado conosco. Certo? Quer dizer, então isso foi uma coisa que a gente fez que eu acho que teve uma significação grande, quer dizer, de poder criar mais cursos de pós-graduação em várias escolas. Com certeza. E isso mostra a força do departamento, né? Mundo afora, Brasil afora, tudo tem os representantes lá, né? Sim, com certeza. E uma outra pergunta que fizeram que eu também achei bem interessante, que cabe muito com o jeito que o senhor delineou sua carreira, né? É como os programas de implante coclear, né, que a gente tem hoje, tanto no Brasil como no mundo afora, né? A gente vê que o Brasil, de certa forma,
tem uma grande defasagem, assim, né? A gente vê no nosso ambulatório no CDA, por exemplo, infelizmente, crianças chegando cada vez mais tardiamente, né? Principalmente depois no pós-pandemia, prejudicando o prognóstico pós-implante deles, né? E eles perguntaram sobre como que o senhor vê os próximos passos no programa de implante coclear no Brasil, assim. O senhor acha que nós vamos conseguir realmente expandir esse programa? Você acha que a gente vai conseguir implantar cada vez mais? Eu acho que devagarzinho está expandindo, bem devagar. Nós gostaríamos que fosse mais, porque muita gente precisa de implante e não tem chance de obter. Quer dizer, mas eu acho que está aumentando gradativamente. Está ficando um pouquinho mais fácil. Não fácil, mas tem um pouquinho mais de oportunidade do que tinha um ano atrás. Um ano atrás, né? E o senhor acha que o implante coclear, para quem quer fazer disso uma parte relevante assim, da sua carreira, né? Que quer ser odontologista e quer trabalhar com implante. Hoje em dia a gente vê muito isso bem restrito ao SUS, né? A você operar casos do SUS. Como que o senhor vê isso para quem quer trazer isso para sua vida privada, assim, do seu consultório? Você acha isso algo factível? Isso acontece? Não, eu tenho poucos implantes atualmente. Eu tinha implante enquanto eu estava na escola. Depois eu tenho uma vez ou outra. Tenho alguns pacientes que eu recomendo implante que fazem comigo. Quer dizer, mas é um número relativamente pequeno. Então o senhor acha que para quem quer seguir a carreira como um médico que faz implante coclear, ela tem que estar atrelada à instituição de ensino ou ao SUS mesmo? Né? Realmente não vingou isso tanto no privado. Não sei se porque a prevalência é muito baixa, né? No privado eu imagino que não seja também, né? Seja tão baixa quanto a gente pensa, não. Existe mais pessoas surdas do que a gente acha que existem. Sim, a prevalência em per si, né, de 1 para cada 1000, né? Vão ter algum grau de deficiência. Mas que eu digo essa separação entre a saúde pública e a saúde suplementar / privada. O senhor acha que tem uma diferença entre elas? Olha, os pacientes que eu fiz implante nos últimos anos, todos fizeram através de uma seguradora. Certo? Porque realmente é uma coisa muito cara para uma pessoa fazer por conta própria. Entendi. Certo? Então, realmente, em geral, houve uma briga bastante grande para isso, para as seguradoras pagarem o implante, mas hoje em dia já há uma jurisprudência estabelecida e eles sabem que eles têm que pagar. Eles têm que pagar, né? Consegue com muito mais facilidade, né? E sobre as outras modalidades dos aparelhos auditivos, não, né? Das próteses auditivas, né? Como que o senhor viu essa chegada das próteses osteoancoradas, essa mudança, assim, né? De outros perfis de próteses que estão sendo utilizadas? Como que o senhor acha o papel delas hoje em dia? Você acha que elas têm tendência de crescimento também, de indicações? Eu acho que a coisa assim que, vamos dizer, os nossos testes audiológicos não testam, digamos, a integridade da audição da pessoa. Quer dizer, você não tem nenhum teste que mostre se a audição está perfeitamente amplificada ou não. Quer dizer, você não tem essa coisa, quer dizer. Mas há um fato, quer dizer, todos os pacientes que fizeram algum tipo de prótese implantável ou semi-implantável dizem que a qualidade do som é melhor. Certo? Quer dizer, então realmente tem um tipo de prótese auditiva implantável e que usa a própria cadeia ossicular como microfone. Sim. A gente corta a bigorna, interrompe a bigorna. Quer dizer, tanto eu como o Ricardo Bento fizemos o curso lá nos Estados Unidos. Mas a firma é tão complicada que até hoje a gente não conseguiu fazer o programa andar para frente. No mundo inteiro estão fazendo, mas nós não conseguimos fazer ainda. Quer dizer, ou seja, o Ricardo fez 10 pacientes, quer dizer, gratuitamente como experiência. Certo? Quer dizer, mas ele já trocou as unidades internas de alguns pacientes. Porque a bateria, em princípio, dura 5 a 6 anos. Vocês tiveram relação assim, você e o professor Ricardo Bento, assim? Houve uma tentativa do pessoal de Bauru
de assumir o monopólio dos implantes cocleares. Quer dizer, e uma das maneiras que eles encontraram de fazer isso foi dizer que a clínica que ia fazer implante coclear teria que fazer lábio leporino e fissura palatina também. Uhum. Não tem nada uma coisa com a outra, mas o Ministério da Saúde aceitou essa coisa. Quer dizer, eu e o Ricardo fomos várias vezes para Brasília e a gente acabou conseguindo fazer uma portaria acabando com esse tipo de problema. Quer dizer, porque tanto eu como ele fomos descredenciados. Ah... Então, realmente, e nós ficamos amigos, de tanto que nós fomos juntos para Brasília. Então, porque realmente... Então, o senhor teve influência não só operando, né? Na parte política, de criação da política pública em relação ao implante, o senhor também participou. Também. Pelo que o senhor disse. Não, o senhor participou em todas as frentes, então, basicamente. Né? Todas as frentes possíveis de poder impactar a especialidade de alguma forma, né? Seja... academicismo, publicando trabalhos, operando pacientes na assistência, ensinando residentes. Eles pretendiam criar pública. Clínicas em outros países, em outros estados também. Mas não é que eles fossem fazer só em Bauru. Sim. Quer dizer, mas eles queriam assumir o controle total dos implantes cocleares no Brasil. Entendi. Isso restringiria muito, infelizmente, né? Não conseguiram. A coisa não foi para frente. Nossa. Certo? Quer dizer, eu acho que eu e o Ricardo realmente fomos importantes nisso daí. A gente conseguiu desfazer os equívocos e fazer as coisas funcionarem melhor. Interessante, ele pode ser até um próximo convidado nosso também, né? Sim, para sim. poder complementar essa parte da história que o senhor disse também. Interessante, professor. E acho que caminhando também um pouquinho para essas questões que a gente começou a discutir sobre algo mais filosófico, assim, em torno da especialidade... uma das coisas que a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados é sobre uma mensagem assim que o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações de otorrinos, né? Ou para as pessoas que vão escutar disso a gente em casa, né? São pessoas jovens otorrinos ali com seus 30, 40 anos. Ou que estão começando a carreira. Né? Ou que estão começando a carreira. O que o professor Pedro assim, gostaria de dizer para essa nova geração? Essa é uma pergunta difícil de responder. Quer dizer, eu vou tentar dizer alguma coisa a respeito, mas não sei até que ponto ela cobre todas as variedades envolvidas, certo? Quer dizer, número 1, eu acho que cada um tem que se esforçar para fazer a medicina do nível mais alto possível. Quer dizer, se você aprende mal, quer dizer, isso aí nunca vai dar certo. Então, realmente, a mensagem é que realmente a gente tem que dar a gente tem que sentir que a gente está fazendo um trabalho correto. Quer dizer, eu acho que isso é o mais importante. Sim, com certeza, né, cara? Com certeza. Acho que a satisfação pessoal que traz isso também, né? De saber que você está tentando dar o seu melhor, né? Independente de onde quer que você esteja, né? Que às vezes você pode estar numa condição que é um pouco mais precária do que outras pessoas, mas ainda assim você dá o seu máximo ali naquela condição, realmente traz muitos impactos, né? Total diferença, né? Verdade. E por último, a gente até sugeriu que pudesse ser, né? Mas eu gostaria de escutar da boca do senhor mesmo, qual que seria um convidado assim que você fala, poxa, essa pessoa realmente teve impacto também muito grande na nossa especialidade, e se vocês têm pretensão de contar mais sobre a história da otorrinolaringologia brasileira, assim como vocês me convidaram agora, qual pessoa você fala assim, cara, esse aqui vocês têm que trazer também. Vocês têm que trazer essa pessoa pra gente poder conversar. Quem que o senhor sugeriria? Olha, eu acho que o Ricardo Bento seria uma boa opção. O Rubens de Brito Neto seria uma boa opção. Ele é quem está tomando conta de Bauru atualmente. Eu acho que ele também teria muita coisa para contar. Que legal. Legal. Podemos tentar contato, O senhor conseguiria fazer essa ponte pra gente assim? Posso tentar. Com Rubens? Seria excelente. O Ricardo Bento acho que é relativamente mais tranquilo assim de conversar com ele, porque ele tá aqui perto. A gente tem alguns conhecidos lá. O problema é tempo, né? Porque esse pessoal sim, exato. tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? Sim. E é muita diferença de idade que tem entre vocês, o Ricardo e o Rubens, assim? Acho que não, né? Vocês estão
O pai do Rubens de Brito Neto, o Rubens de Brito Filho, foi para Bordeaux e fui eu que mandei ele para lá. Então já tem uma diferença. O velho Rubens de Brito era meu amigo também. Rubens de Brito. Mas o Rubão, como a gente chama, ele é grandão, né? O Rubão é um cara que realmente faz coisas assim muito bacanas. Inclusive ele aproveitou a estada dele em Bauru para usar muitas próteses implantáveis e semi-implantáveis. Sim, que todo mundo fala de lá, né? Que é um centro realmente que tem um volume muito grande, né? Nossa, legal. Então acho que legal, fica com esses dois convidados aí pra gente poder... Tentar para os próximos episódios, né? Obrigado pela sugestão. Acho que foi muito legal. E professor, acho que eu fiquei muito contente assim com o ritmo que a nossa conversa aqui teve, né? Pessoalmente falando, eu consegui explorar vários pontos que eu tinha muita dúvida sobre o senhor, que eu gostaria de ter perguntado, né? Você deve ter visto que eu realmente tive muito cuidado em ler sobre as coisas que você já fez, que você já publicou, porque eu realmente sou bem fascinado com histórias em geral, sabe? E na hora que a gente lê o seu blog, a gente vê que o senhor é um excelente contador de histórias, né? Então eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, tá? Por o senhor ter aceitado aqui, ter vindo aqui com a gente. E espero que essa contribuição que a gente está tentando fazer para nossa especialidade a nível do Brasil, né? Realmente dê bons frutos, né? Que as pessoas possam ter contato com esse tipo de pessoa incrível igual a gente está aqui. Com certeza. Foi uma conversa muito enriquecedora, assim. Não só pra gente, mas para todos que vão ouvir. E a gente só tem a agradecer mesmo pela disponibilidade também de estar aqui com a gente e conversando sobre tudo isso, né? Foi uma honra mesmo a gente poder bater esse papo com o senhor. Eu que agradeço. Eu acho que realmente o programa de vocês é extremamente interessante. Eu acho que realmente é uma coisa bem válida. Eu acho que desejo para vocês todo o sucesso em levar esse programa para frente. Obrigado, que é isso. Foi um prazer. Então, pessoal, hoje vamos encerrar mais um dos nossos episódios. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu, meu grande parceiro, né, o Bruno, o Sassá, que está comigo em todas. E a gente encerra mais um episódio do Dr. Rino Talk. Com Deus aí, moçada. Obrigado, até a próxima. Até.